Glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Gente, vamos lá. A noiva é submissa, a noiva é santa e sem culpa, e a noiva é cuidada por Cristo. Vamos lá no texto base de Efésios, Efésios 5. E a partir do verso 28, o texto diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Alimenta e cuida dela. Agora vai comigo para Atos, capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do verso 1, o texto diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu, nem bebeu coisa alguma. O texto está descrevendo para a gente a conversão de Saulo. Um judeu zeloso, fariseu de fariseus, segundo a descrição do próprio apóstolo, muito zeloso da verdade, que enxergava Jesus como um arruaceiro. E os crentes do caminho, aqueles novos convertidos, né? Vale lembrar, gente, que os novos convertidos eram judeus, ok? Depois o evangelho se expande para a Ásia Menor, alcança os gentios, mas a maioria dos convertidos eram judeus, os discípulos eram judeus, eles estavam num contexto do judaísmo. Então, aceitar Cristo como Messias prometido nas profecias, para Saulo era inadmissível. E ele não poupava esforços para perseguir aquela igreja, né, que aqui não era ainda chamada de igreja, esse nome veio mais tarde, cristãos. Eles ainda não eram chamados de cristãos, essa palavra só veio mais tarde. Mas Jesus já tinha usado a palavra igreja quando ele fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí, Saulo consegue cartas para prender pessoas que estavam se reunindo em Damasco. Ele já tinha visto o apedrejamento de Estevão, e ele estava consentindo naquele apedrejamento. Então ele estava furioso, um zelo equivocado. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse texto: quem és tu, Senhor? Verso 5. Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Saulo não estava perseguindo Jesus. Saulo estava perseguindo a igreja. Saulo estava perseguindo
os novos convertidos. Saulo estava prendendo. Para Saulo, Jesus estava morto. Jesus era só mais um dentre tantos Messias. Tantos se levantavam falando que era o Messias, morria, acabou. Na cabeça de Saulo, Jesus era só mais um. Mas esse mais um estava fazendo muito auê no meio do judaísmo. Então, ele falou, vamos abafar isso. Depois da morte de Estevão, desencadeou uma perseguição ferrenha e espalhou. Muita gente saiu de Jerusalém e foi para outros lugares. A gente vê, por exemplo, Filipe indo para outro lugar e Deus usando a vida dele para a conversão de novas pessoas. Então, às vezes, a gente pensa que a perseguição é de tudo ruim. E às vezes a gente só sai do nosso lugarzinho confortável quando Deus promove uma perseguição, vamos dizer assim, né? Nada, absolutamente nada, foge do controle do Senhor. Mas o que eu quero chamar a atenção é que é isso que Jesus diz. Você está me perseguindo. O que você faz aos meus seguidores, você está fazendo a mim. Se você está perseguindo os meus seguidores, você está perseguindo a mim. E isso evidencia o cuidado. Por isso que em Efésios, o apóstolo Paulo, falando dos maridos, ele fala, ama como a sua própria carne. E o Senhor nos amou, se entregou por nós. Ele é o padrão. Ele se entregou. E ele falou que nós também seríamos perseguidos como ele foi. Lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 10, 12... Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. O Senhor alerta os seus seguidores que eles também seriam perseguidos, que eles também seriam rechaçados, que eles também não seriam benquistos. E a gente começa, mesmo que de uma forma ainda bem sutil, a perceber isso agora aqui no Ocidente, o que já acontece no Oriente há muitos anos. Agora aqui no Ocidente, você sente uma intolerância com o nome Jesus. Se você fala Deus, o Eterno, o Criador, todo mundo, né? Às vezes até ateu, que não crê em Deus, ele crê em Deus, ok, entendeu? Ele respeita, ele não fala nada. Agora, quando você fala o nome Jesus, esse nome causa desconforto. Eu me lembro, há muitos anos atrás, tem um programa lá no Brasil, eu não sei se tem ainda, ele chamava Saia Justa. Era de um canal fechado e eram 4 mulheres conversando sobre diversos assuntos, sobre a perspectiva do feminismo e do liberalismo feminino, né? E aí elas propuseram uma brincadeira naquele dia de tirarem uma letra e conversarem alguma coisa sobre aquela letra, que começava com aquela letra, sugerido por um espectador. E aí eles tiraram a caixinha J. Aí elas olharam uma para a outra, tá, e o que o J, gente, liga para a gente, liga aqui para a produção para saber o que era. Jesus. Ai, gente, parece que jogou uma bomba no meio daquelas mulheres. Elas ficaram tão desconfortáveis. E elas até tentaram falar alguma coisa sobre Jesus, mas logo, logo elas perderam o rumo. E elas falaram aqui, vamos tirar outra letra. O nome de Jesus é poderoso. E ele causa extremo desconforto no inferno e naqueles que estão na escuridão. Mas o Senhor zela por nós. Ele falou que nós teríamos aflições. Aqui ele falou que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Mas ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E ele falou mais, ele falou assim, quando vocês forem perseguidos, alegrem-se.
e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E se lembrem que os antigos profetas também foram perseguidos da mesma forma. Mas quando a gente é perseguido, gente, de alguma forma, quando alguém olha torto para a gente porque a gente é cristão, será que nós estamos nos alegrando? Será que nós temos a consciência de que o Senhor cuida de nós, inclusive quando nós passamos por lutas, por provações, por rejeição ou por perseguição? Será que nós podemos confiar plenamente que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século? Eu fico pensando, gente, os 12 apóstolos, Matias, depois eleito no lugar de Judas. Essa foi a escolha dos 11, mas o 12º, para mim, foi nesse capítulo aqui que Jesus escolheu. Um apóstolo aos gentios, porque Paulo foi enviado, sobretudo, para pregar o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus. Eu fico pensando naquele primeiro momento depois da morte e ressurreição de Cristo. Como que esses homens viviam, gente? Eu quero que vocês imaginem comigo os discípulos no sábado, depois da crucificação. Eu fico imaginando a confusão na cabeça deles. Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas o que aconteceu? Ele morreu. Porque gente, na época de Jesus, muita gente surgia, líderes políticos contra Roma surgiam, e muita gente surgia como Messias, entendeu? Então, mas aí o que acontecia? Morria, o povo, não era não. Cada um voltava para sua casa. Mas acontece que esses discípulos aqui, eles viram Jesus ressurreto. Só que ainda não, no sábado. No sábado. Eles estavam, imagino eu, confusos, com sentimento de desamparo, medo, muito medo, de serem os próximos. Agora vão vir atrás da gente. A confusão porque imediatamente eles largaram tudo o que eles faziam e seguiram a Cristo. Literal. Literal. Largaram a família, largaram o emprego, deixaram as redes, deixaram a coletoria de impostos, deixaram tudo e foram andar com Jesus durante cerca de 3 anos. Vendo Jesus fazendo milagres e maravilhas. Então, aí ficava mais confuso ainda. Como assim? A gente viu o que ele estava fazendo. A gente viu ele ressuscitando. A gente viu ele curando. A gente viu ele multiplicando. Como assim que ele morreu? O Messias não vai morrer. O Messias vai restituir o poder a Israel. O Messias vai dissipar o poder de Roma. Como assim ele morreu? E muitas vezes, apesar da palavra de Deus nos dizer que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, a palavra de Deus afirmar que Ele cuida de nós, lá em 1 Pedro 3,12, o apóstolo escreve: os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor escuta a oração. O Senhor nos deu o Consolador, o Espírito Santo. Mas quando a gente entra em algum problema, em alguma falta, entramos em crise. Uma crise de fé. Uma crise existencial. E a gente questiona muitas vezes o amor de Deus para conosco. Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Senhor, eu já te pedi, o Senhor não me responde? Senhor, que diagnóstico é esse, Senhor? O Senhor promete que o Senhor cura. Será que a gente consegue enxergar, nesse tempo que a gente está vivendo, aqui neste lugar que vocês moram, será que você consegue enxergar que o noivo está cuidando da noiva? Será que você consegue perceber Jesus cuidando da igreja, Jesus cuidando de você individualmente? Será?
É muito fácil a gente dar um glória a Deus e falar assim, obrigado, porque tem comida na minha mesa. Obrigado porque tem um salário no fim da semana. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dos meus filhos. Obrigado porque eu não tenho nenhum diagnóstico de doença terminal. Obrigado, Senhor, porque é muito fácil. É o esperado. Mas quando a gente olha para os discípulos depois do domingo da ressurreição, aqueles covardes foram transformados em homens ousados, corajosos. E eles não se importavam de serem presos, açoitados, condenados à morte. Eles tinham a plena consciência. Se chegou minha hora, eu vou mesmo. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Depois Paulo viria dizer isso. Desde que ele foi escolhido como discípulo, e aí quando a gente continua no texto de Atos que a gente acabou de ler, a gente vê claramente quando Jesus está respondendo. Quer ver? No verso 11, quando o Senhor fala para Ananias, o Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ele foi escolhido, certo? Olha que privilégio. Eu escolhi Saulo. Não pelas virtudes de Saulo. Porque o Senhor, na sua soberania, sabe quem ele escolhe. O Senhor nos escolheu, sim ou não? É um privilégio, não é? Puxa vida, você pensa que você entendeu, você discerniu Deus pelo seu intelecto? Foi o Espírito Santo que te revelou quem Jesus é. Foi o Espírito Santo que tirou as escamas dos seus olhos, o entorpecimento da sua mente, e te vivificou em Cristo, que te reconciliou com Deus. Mas a gente não quer saber de sofrimento, não. Aí vem os resíduos sobre nós de mais um falso evangelho. O evangelho da prosperidade. Até essa palavra ganhou um sentido pejorativo. Prosperidade, gente, segundo a Bíblia, é uma promessa. O generoso prosperará. Mas prosperidade não é só sobre dinheiro, não. Prosperidade é sobre bem-estar, é sobre saúde física, emocional, espiritual. É sobre ter filhos nos caminhos do Senhor. É sobre ter paz no meio da adversidade. Prosperidade é muito mais do que dinheiro. E é dinheiro também para você suprir as suas necessidades e para você suprir as necessidades de outros. Essa é a prosperidade bíblica. Mas hoje a gente escuta um ensino torto dizendo, né? Hoje não, já tem alguns anos, e de alguma forma, de alguma forma, mesmo que você cresceu numa igreja saudável teologicamente, você aprendeu o que era certo, você aprendeu o que era bíblico, a coisa respingou na gente de alguma forma. Então, quando a gente vê uma pessoa sofrendo muito, a gente logo pensa, fruto do evangelho da prosperidade. Ah, a pessoa está sofrendo muito, né? Deve estar em pecado. Nossa, mas que luta. É uma pancada atrás da outra. Deus está chegando no canto. Deve ter aprontado. Ou então fica, oh Deus, o que será, hein? O que será que fulano está orando, tem 10 anos e você não escuta a oração dela? Isso é o evangelho da prosperidade que respingou em nós, gente. Porque o Senhor falou que nós teríamos sofrimentos, que nós teríamos aflições. E era para a gente se alegrar na consciência e no descanso de saber que Ele é quem cuida de mim. Ele cuida de mim no meio da bonança
e Ele cuida de mim no meio da tempestade. E as tempestades vão acontecer. Gente, Jesus estava no barco fazendo a travessia do Mar da Galileia quando uma grande tempestade afligiu aquele barco. E os discípulos ficaram tão desesperados que eles questionaram: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? A gente está quase morrendo, o Senhor está dormindo? Ele tinha a paz de quem sabe o fim da história. Mas às vezes, minhas queridas, nós nos esquecemos do poder que o nosso Deus tem. E quando as coisas começam a sacudir para lá e para cá, quando uma notícia ruim vem atrás de uma notícia ruim, a primeira coisa que você questiona é o amor de Deus. Nossa, se o Senhor trata assim quem o Senhor ama, imagina quem o Senhor não ama. A gente quer culpar, a gente nunca pensa, Senhor está me levando para a escola. A casa da aflição é a casa onde Deus constrói a nossa humildade. A casa da falta é a casa onde o Senhor constrói a nossa gratidão. A casa da dor é a casa onde o Senhor vem com um consolo. Você conhece a proporção do amor de Deus. Não é deitado eternamente em berço esplêndido. Você conhece as mãos do oleiro quando elas te apertam o suficiente para as digitais dele ficarem em você. Ele vai te apertar. O lindo é que ele sabe o quanto, o tanto, o quando e até quando. Ele sabe. Ele sabe. Eu tenho orações não respondidas. Eu tenho uma oração não respondida. E eu sempre penso, tem mais alguma coisa, né, Senhor? Vai fazendo. Vai fazendo. Eu não quero me opor àquilo que o Senhor está fazendo na minha casa. Mas eu confio que o Senhor é fiel. E que o Senhor, embora não tenha respondido do jeito que eu espero, o Senhor está ouvindo cada oração e recolhendo cada lágrima. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver uma série de homens e mulheres de Deus, desde o Antigo Testamento até o último livro da Bíblia, que foram apedrejados, açoitados, passaram necessidade, foram expulsos das cidades. O Senhor não amava Estevão? Estevão era um homem fiel, o primeiro diácono da igreja, um homem maravilhoso, leal, que confrontou o sistema mentiroso, expondo aquelas autoridades as profecias do Antigo Testamento e o que Jesus tinha cumprido delas. Depois vocês leem o capítulo 7 de Atos, ele é extremamente instrutivo. Estevão ele dá um panorama das profecias e de como Jesus as cumpriu. E o final de Estevão? Coroa? Glória? O povo aplaudindo? Os religiosos tudo se convertendo? Pedra. Até a morte. Você já imaginou o que é você morrer de pedradas? E até o último momento. O rosto dele era como o rosto de um anjo. A paz estava lá. E Deus abriu os olhos dele e ele viu o Senhor, antes mesmo de dormir nele. Então, a Bíblia fala sobre isso. Por que a gente, quando chega a nossa vez de sermos moídos, da prensa da azeitona, extrair azeite da gente, a gente questionar o amor de Deus? A gente não confiar que o Senhor tem o controle? A gente enxergar como uma escola, como uma necessidade que a nossa alma tem? Porque você pode lembrar aí na sua história, o tempo que você mais aprendeu a valorizar coisas na sua vida foi o tempo que você teve falta.
Foi o tempo que você perdeu. Foi o tempo que as coisas não estavam boas. Foi às vezes na casa do luto que você aprendeu muita coisa. Quando está tudo bem, gente, a gente aprende tão pouco. Na verdade, às vezes, a gente nem lembra de agradecer a Deus pela bênção. A gente trata como se fosse mais do que obrigação do Senhor cuidar de nós e está tudo bem. Nós temos que ter a consciência, a clareza, que o Senhor cuida da noiva. E Ele cuida não apenas quando Ele a adorna, a coloca joias, vestido de linho puro, finíssimo. Ele está cuidando quando a noiva é perseguida, quando ela é rejeitada, quando ela é zombada, quando a igreja sofre. Ela também está passando por uma purificação. Por isso que eu, Helena, não estou fazendo disso uma doutrina aqui não, tá, gente? Eu, Helena, sou pós-tribulacionista. Porque se a gente olhar as histórias de avivamento, todas elas foram antecipadas de dificuldade, de dor. E aí você pensa, não, mas Deus ama demais o seu povo para deixar a gente sofrer. É justamente porque Ele ama que Ele vai purificar a igreja primeiro pelo sofrimento. É a minha opinião. Quando eu olho para a libertação do povo do Egito, as primeiras pragas, o povo hebreu viveu junto com os egípcios. O Senhor não livrou o povo hebreu desde a primeira praga. A partir da quarta, Deus livrou. As primeiras pragas, o povo hebreu foi atingido tanto quanto. O povo hebreu começou a ter mais trabalho por causa da ira de Faraó. E o Senhor não poupou o povo. E Ele tira o povo do Egito, uma terra de vantagens, de riquezas, e leva para onde? Para o deserto. Ele precisava de tirar o Egito de dentro do... Ele tirou o povo do Egito, agora ele precisava tirar o Egito de dentro do povo. E se apresentar como Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses. Porque no Egito tinha um tanto de Deus. Vocês acham que foi gostoso? Não deve ter sido gostoso não, porque o povo sentiu saudade do Egito. Ah, que saudade da cebola, do alho. Ah, que saudade da carne. Então, honestamente, eu vejo o sofrimento como uma última oportunidade. Porque quando vem o sofrimento, o homem entende que existe um Deus, o homem enxerga a sua finitude. Quando teve o ataque das Torres Gêmeas, em 11 de setembro, os pastores e líderes das igrejas em Nova York contam que no domingo seguinte, as igrejas estavam abarrotadas. Todo mundo procurou Deus. Todo mundo se lembrou que existe um Deus. Depois, a vida foi voltando ao normal. O capital foi girando. As coisas foram acontecendo. A vida retomou o seu ritmo. E as pessoas voltaram a rejeitar o Senhor. O livro de Juízes é isso. Deus abençoa o povo de Israel. O povo de Israel dá as costas para Deus e adora outros deuses. Deus retira a mão de cima de Israel. Aí o inimigo de Israel começa a prosperar e oprimir Israel. Aí eles, depois de muita opressão, eles se lembram de Deus, se voltam para Deus, se arrependem dos seus pecados por causa da opressão do inimigo. Aí Deus vai lá e livra eles do inimigo. Daqui a pouco eles vão de novo e dão as costas para Deus. Esse é o ciclo da raça humana. Vai ser sempre assim. Mas eu creio que por amor, o último grande avivamento que a gente espera, ele não vai acontecer com mover, todo mundo falando em línguas. Ele vai acontecer por causa do sofrimento. As pessoas vão buscar Deus porque todas as outras fontes irão secar. Eu espero que Ele encontre a noiva pronta para acolher, para cuidar, para discipular, para ensinar. E se nós ficarmos nessa meninice
de evitar o sofrimento, ou de acreditar que o amor de Deus não vai permitir a gente sofrer. Gente, Ele não poupou o seu próprio Filho perfeito para cumprir o plano e para livrar eu e você. Aí quando é a hora da gente dar a nossa vida em sacrifício para glorificar o nome de Deus, aí a gente não gosta dessa história não. Ô, Jesus morreu por mim, aleluia, agora é sua vez, morre também. Ah, não, Senhor. Olha para os discípulos. Quando eu lancei meu primeiro livro, as pessoas vinham na fila para eu autografar o livro, dar uma dedicatória, e ela sentava e dizia, nossa, Helena, chegou a sua vez, hein? Deus te honrou. Um falou, me incomodou, foi ver outro, falou a mesma coisa. Falou, começou a repetir. Ah, Helena, a gente está tão feliz, Deus te levantou, Deus está te honrando. Por causa de um livro? Porque Ele está me dando visibilidade? A visibilidade me traz mais problema do que bênção. Está todo mundo se metendo na minha vida, na vida da minha família. Todo mundo acha que me conhece, que comeu 1 quilo de sal comigo. Não sabe de nada, inocente. Quem me conhece é aquele homem ali, ó. Santo João. Visibilidade, fama. Isso não é sinal que Deus está te honrando, não. Olha quanta gente ruim que é famosa aí. Quanta gente que é parceira do... E está aí, ó. Está aí fazendo sucesso. Então a fama humana, gente, ela é efêmera, passageira. Como a gente viu aqui ontem, né? Ninguém lembra quem ganhou o Oscar do ano passado. Mas é tão interessante como a gente acha que isso é honra. Aí eu comecei a pensar assim, eu entrei em crise. O que esse povo está falando que Deus está me honrando? Ele não honrou os apóstolos? Todos eles foram assassinados, exceto João, que foi exilado. Eles eram colocados em touros de incandescente, de bronze, queimados vivos, partidos ao meio, crucificados de cabeça para baixo. Deus não honrou? Eles não temeram, eles não recuaram, eles foram até o fim. E nós estamos aqui até hoje, comendo o fruto da vida desses homens. E que legado a gente vai deixar, se vier outra geração, que legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? A gente está ensinando para os nossos filhos que o amor de Deus só é verdadeiro quando Deus nos dá tudo que a gente quer? Quem aqui é mãe? Deixa eu ver. Uau, grande parte. Se você é uma boa mãe, você sabe que você não pode dar para o seu filho tudo que ele quer na hora que ele quer. Certo ou errado, gente? Se você der para o seu filho tudo que ele quer, na hora que ele quer, eu quero te dizer, você está criando um pequeno tirano e você está aleijando o seu filho. Porque a vida não trata assim o nosso filho. A vida vai frustrar o nosso filho. E quando a vida frustra, mamãe e papai não frustrou, mas a vida frustra, aí corta os pulsos. Ou busca guarida na droga, consolo. Quem ama sabe que precisa dar limite. Às vezes o seu filho não vai entender quando você fala, não vai na casa de fulano. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Quantas vezes a intervenção do nosso pai, da nossa mãe, nos livrou da encrenca? Seu bico veio aqui na frente, na hora do não do seu pai. Você pensou, olha, ele está me perseguindo. Ah, ele não quer a minha felicidade. Aí você se torna mãe, pai, aí a ficha cai, né? Minha mãe está certa, estava certa. Obrigada. Se a gente quer mal, se a gente tem um mínimo de equilíbrio, a gente sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina um Deus que é perfeito. A vara de Deus não é desamor. O não de Deus não é abandono. O espera de Deus é treinamento.
Tem um ditado lá em Minas que diz que pé de galinha não mata pinto. Você já viu a galinha pisando nos pintinhos? Ela pisa sem dó. Ela vai passando por cima dos pintinhos, as cabecinhas deles saindo no meio dos dedos delas. Não sei se chama dedo, né, gente? E você pensa, meu Deus, meu Deus, ai meu Deus. Não. Aí ele levanta, sacode e vai. Deus sabe até onde Ele vai com a gente. Às vezes você entra num processo de cura, de libertação, de Deus está batendo seu ego, Deus precisa te levar para o caminho da humilhação, Deus precisa abaixar o seu tupete, vamos falar no popular, né? Deus precisa dar uma podadinha na sua língua, né? Aí Ele fala, vem com o papai, vem com o papai, vamos ali dar uma voltinha no vale, vamos? Mas eu vou estar com você, eu vou estar com você. E você atravessa o vale e sai do outro lado uma pessoa melhor. Então não despreze. Não menospreze o cuidado de Deus. Ele está cuidando. Quando Ele derrubou Saulo e deixou Saulo cego por 3 dias, Ele estava cuidando. Quando Ele permitiu cada açoite, cada prisão, cada rejeição que o apóstolo Paulo sofreu, Ele estava aperfeiçoando. Por isso que Paulo, vocês acham como que Paulo falou assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso ser afligido, eu posso ter necessidade, e posso ter fartura. A gente gosta muito de isolar a frase, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma frase bonita, né? Triunfalista. Mas lê os versículos acima. Eu aprendi. Eu posso ser açoitado, eu posso ser preso, eu posso todas as coisas. Eu posso passar necessidade, eu posso passar fome. Eu posso todas as coisas. A gente vê, eu posso todas as coisas como eu posso tudo de bom. Posso vencer o diabo, posso dar ordem às enfermidades para que deixem um corpo, ai, tão espiritual. E sofrer, você pode? E ter falta, você pode? Perder o emprego, você pode? Se aprender a depender de Deus, e não do seu braço, você pode? O que eu quero te dizer é que eu não sei o que você já passou até aqui. Eu não sei o que você está passando. E eu não sei o que você vai passar. Nem eu. Eu sei o que eu já passei, eu sei o que eu estou passando. Mas eu não tenho ideia do que eu vou passar. E por mais que dá um frio assim na barriga, porque eu sei que o que eu tiver que passar, eu vou passar, o Senhor vai estar comigo. No ano passado, o João descobriu um câncer. Ele foi fazer um exame de rotina. Estava tudo bem. Assintomático. A princípio eram 2 nódulos. Em 2 meses virou 4 nódulos. No processo de esperar o resultado dos exames, a nossa oração era, Senhor, nos dá livramento. Senhor, que esses nódulos sejam benignos. Senhor, que não sejam um câncer. Senhor, dá livramento. Senhor, dá livramento. Senhor, dá livramento. Só de pensar a possibilidade de eu perder o João, eu ficava desesperada. Meu Deus, como é que eu vou viver sem o João? Deus, eu não vou aguentar viver sem o João. E Deus falava comigo, você só não pode viver sem mim. A única pessoa que você não pode perder sou eu. E quando veio o diagnóstico, gente, o médico abriu a pasta, que a gente já estava com ela 2 dias, e eu não tive coragem de abrir a pasta. Ele abriu a pasta, recolheu os lábios. Se confirmou. São 4 nódulos malignos avançados.
eles têm que ser extraídos imediatamente. Um deles era grau 8, 3 eram grau 7. E toda a minha aflição, pré-resultado, virou paz. Porque poucos dias antes da gente ter os resultados dos exames, nós fomos ao Espírito Santo. E ali nós nos encontramos com um homem de Deus, o apóstolo Vitor Hugo. E o Vitor Hugo, ele tem uma autoridade sobre a enfermidade. Ele mesmo teve um câncer terrível no estômago. Ele não tem o estômago. Ele não tem nada aqui, traqueia, não tem nada. E Deus usa a vida dele para curar pessoas. Na fraqueza dele, o poder de Deus é aperfeiçoado. E eu já sabia dessa fama dele. Um tanto de gente que ele tinha orado era curado. E aí ele falou assim: eu vou orar por você, João. E aí eu pensei: ai, aleluia, Deus vai dar livramento, Deus vai dar livramento. Hoje à noite na igreja, eu vou orar por você, João. Aleluia, aleluia. Deus vai curar, vai manifestar a glória dele. Aí chegou no culto, ele não orou. Aí nós fomos jantar lá na igreja mesmo. Pôs a mesa, ficou só a gente. Falei: agora que está só a gente, ele vai orar. Não orou. Aí foi com a gente pro hotel, não orou e nem tocou no assunto. Eu pensei: mas e aí? E aí? Aí no outro dia ele foi pro aeroporto com a gente. Aí ele colocou a mão no meu ombro, a mão no ombro do João, eu pensei: é agora, aqui no meio do aeroporto. É agora, Senhor, é agora. E ele olhou para nós e falou assim: me mantenham informado sobre os resultados dos exames. Naquela hora, eu soube que o João estava doente, mesmo, que era câncer. É como se o Senhor tivesse falado comigo, ele não orou. Porque eu não vou curar agora. Você vai passar por isso, Helena. Você vai passar por isso. O João vai passar por isso. Seus filhos vão passar por isso. Eu quero dizer para vocês, eu não queria ter passado. Mas foi bom passar. Primeiro, para valorizar ainda mais o meu marido. Segundo, para entender que apesar dele ser o homem da minha vida, ele não é o meu Deus. Eu tive que entregar o João nas mãos do Senhor e falar: Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor sabe que eu quero ele comigo até o último dia da minha vida. Mas eu sei que o Senhor nunca vai permitir que eu passe algo que eu não consiga suportar. Despertou os meus filhos. Aumentou a intimidade do João com o Senhor. Nos levou para um outro estilo de vida. Um outro menino, que é um profeta de Deus, foi visitar o João e falou com o João: o Senhor te deu essa doença para te livrar de uma morte repentina. Porque o João estava 27 quilos acima do peso. Ele tem um histórico de infarto. O pai dele morreu com 33 anos. Aquela palavra: o Senhor às vezes permite que a gente passe por algo duro, difícil, sofrido, para evitar algo muito pior lá na frente. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Senhor que cuida da igreja. Então, em nome de Jesus, minhas irmãs, não duvidem. E deixe o Espírito Santo aperfeiçoar vocês. Quando a prova chegar, quando a luta chegar, quando a necessidade chegar, que vocês se lembrem que a única coisa que te faz atravessar é a presença do Senhor. Então não se afastem, se apeguem. Muitas vezes, quando a gente vem à luta, a gente começa a questionar o amor de Deus, começa a duvidar, a nossa fé entra em crise e nós nos afastamos da única possibilidade de nós atravessarmos o vale, que é o Senhor. É Ele quem nos atravessa, é Ele quem nos sustenta. Foi Ele que entrou naquele gabinete, naquele consultório, e eu senti como se Ele tivesse colocado a mão no ombro do João e a mão no meu ombro, na hora que a gente recebeu a notícia.
Nós saímos do consultório, passamos uma mensagem no grupo da família. Se confirmou o diagnóstico, o João vai ter que fazer uma cirurgia. Passou 5 minutos, a Clara, minha primogênita, ligou: mãe, e aí? Eu falei: Clara, se confirmou. Eu sei, os meninos falaram. Como é que você está, mãe? Eu falei assim: você lembra de ouvir falar na igreja a paz que excede todo entendimento? Elas lembram, mãe. É essa que nós estamos sentindo, filha. A paz que excede o entendimento. A gente não entende, mas a gente está com ela. E eu quero te dizer, eu não sou filha preferida de Deus, não. Ele cuida de todos nós. Então não questione. Porque o Senhor cuida da sua noiva. E mesmo quando os dias são difíceis, Ele está presente. E mesmo quando Ele permite algo radical, Ele está presente. E mesmo quando a resposta está demorando, Ele está presente. E enquanto isso, nós somos aperfeiçoados. Jesus virou para o Pai e disse: Pai, se possível. Você vê que é uma coisa humana, essa aflição. A gente quer evitar o sofrimento. Ninguém ama o sofrimento. Mas eu quero te dizer, quando ele chegar, não se afaste do Senhor. E é quando? Porque vai chegar. A nossa caminhada tem dia e noite. A noite chega, a noite escura da alma chega. Mas se apegue ao Senhor. Não permita que o diabo semeie no seu coração a dúvida, a incredulidade, o medo. Não permita, resista. Traga à sua memória o que te pode dar esperança. Se fortaleça no Senhor. Davi tinha essa característica. Quando a coisa estava feia para o lado de Davi, ele se fortalecia no Senhor. No dia da aflição, que você conheça a face amorosa de Deus. E entenda que o noivo nunca vai abandonar a noiva. Nunca, nunca. Nunca vai negligenciar a noiva. Por quê? Porque ele ama a noiva como ama a si mesmo. Ele cuida da noiva como um marido que cuida do próprio corpo. Feche os seus olhos. Às vezes você chegou aqui hoje no meio de um turbilhão. As coisas não estão exatamente como você pensou. Você está vivendo o que você não queria viver. A primeira coisa é: se volte para Deus e se arrependa. Porque tem lutas que nós vivemos que não é o trabalhar de Deus. É consequência do pecado mesmo. A gente faz escolhas erradas e quando as consequências chegam, a gente quer evitá-las. Não tem jeito, gente. A gente vai colher daquilo que a gente planta. Mas se você já passou a visão geral, você entendeu que você já fez as pazes com Deus. Você não está divorciada de Deus pelo pecado. Está tudo certo entre você e seu pai. Entre você e o noivo. Você não está brigada com seu noivo. Então entenda. Que Ele está te dando uma oportunidade de aperfeiçoamento. Olhe para a sua dor, para a sua necessidade, para a sua falta, como uma possibilidade de crescimento e de conhecer algo em Deus que você ainda não conhecia. Em muitos momentos de necessidade extrema, eu pensei: meu Deus, como é que, no meio da pandemia, como é que vai ser? Todas as agendas caíram, Senhor. Não tem como vender livro. As igrejas não podem ofertar na minha vida. Como é que nós vamos pagar nossas contas, Deus?
E aí vem o Espírito e fala: sou eu que cuido de você. Não é a força do seu braço. Eu sou o seu sustento. E eu experimentei coisas que eu nunca havia experimentado. A provisão sobrenatural, de onde menos se esperava. A abundância de Deus. O cuidado expresso de Deus. No meio do caos, eu vi a mão amorosa e provedora de Deus como eu nunca tinha visto antes. Não apenas não me faltou, sobejou, para que eu pudesse abençoar outras pessoas. Esses são os processos do Senhor com a gente. E Ele trabalha em nós para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. E para que o nosso testemunho levante outros. Inspire outros. A gente sempre busca referenciais, não é? Fulano é um referencial para mim. Ela passou por tanta luta, mas ela glorificou a Deus até o fim. Fulana é um referencial. Ela adoeceu, mas a gente ia visitá-la e ela é que consolava a gente. Uma fé, uma esperança, uma leveza. Pois é, minha linda. Chegou o tempo da gente se tornar o referencial. Tem uma geração que está partindo. De homens e mulheres que inspiraram multidões. David Wilkerson, Tim Keller, Billy Graham. Homens que viveram no século XX, século XXI. Tem uma geração partindo, gente. E agora é a nossa vez. Pare de buscar os referenciais. E comece a buscar se tornar um. Para os seus filhos, para os adolescentes da igreja, para a próxima geração de casados que vem aí. Que o seu casamento seja uma inspiração. Que a maneira como você cuida dos seus filhos seja uma inspiração, seja um referencial. Que a maneira como você, sogra e nora, se relacionem seja um referencial. Que a maneira como a gente serve na igreja seja um referencial. Respondendo ao cuidado do noivo. Que a noiva seja adornada com as vestes brancas de linho puríssimo, os atos de justiça do povo santo. É a nossa vez. É a vez da nossa geração. Vocês têm recebido tanto, nós temos recebido tanto. Não é só para nos abastecermos, nos refastelarmos, mas para isso nos transformar de tal maneira que vai abençoar a geração que está vindo atrás da gente. Como nós fomos abençoados pelos que foram antes de nós. Senhor, nós bendizemos o Senhor, seu santo e poderoso nome. Obrigada, Senhor, porque no meio da adversidade conhecemos a sua face amorosa. Obrigada pelo teu livramento. Obrigada porque o Senhor vai nos sustentar no dia mau. Obrigada porque é a tua mão que nos mantém de pé. É só por causa do Senhor que nós estamos de pé. Foi por causa do Senhor que nós vencemos o que já vencemos até aqui. E é por causa do Senhor que nós vamos vencer. Pela graça. Que a gente enxergue, Senhor, a tua permissão, o teu amor, o teu cuidado, mesmo nos dias difíceis. E que nos dias bons, calmos, a gente não seja como aqueles outros 9 cegos. Que a gente reconheça o Senhor em todos os nossos caminhos.
nos difíceis e nos bons, no dia ou na noite. Que a gente perceba a sua mão amorosa. Que as nossas lamparinas estejam acesas, Deus, apontando e iluminando o caminho de quem vem atrás da gente. Que o Senhor faça de nós, Senhor, referenciais, não para a nossa glória, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome. Que outras pessoas sejam inspiradas pela obra do Senhor em nós. E que eles desejem, de todo o coração, pertencer também ao Senhor. Obrigada por esse tempo que o Senhor nos reuniu aqui. Obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada porque o Senhor é um noivo amado. E nós, como noiva, sendo aperfeiçoados,